Irem agora. Amém. Queridos, eu quero compartilhar um texto em Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. Por enquanto nós vamos fazer a leitura dos versos de 10 a 12. Antes da leitura, tá? Já deixa separadinho aí, Deuteronômio capítulo 32, a partir do verso 10, mas antes nós vamos orar. E nós vamos orar clamando ao Senhor por cura. Então, se você aqui, ou você na transmissão, está precisando ser visitado com cura, nós vamos levantar um clamor agora. E vamos pedir isto ao Senhor, ao nosso Jeová Rafá, o Deus que cura. Amém? Então, feche os teus olhos. E eu vou pedir que se alguém aqui precisa ser curado em alguma área, eu vou pedir para você se colocar de pé. Se você tem alguém também, um familiar ou alguém por quem você quer interceder por conta da saúde dessa pessoa, eu vou pedir também para você se colocar de pé. Nós estamos diante de um Deus que é todo-poderoso e de um Deus que age de acordo com a sua graça, com a sua misericórdia, de acordo com a sua bondade. E nós temos um Deus que é real, um Deus que faz, um Deus que realiza, um Deus que opera, um Deus que está presente aqui neste lugar e presente aonde quer que você esteja acompanhando essa transmissão. Então vamos colocar essa dificuldade diante dele e crer que ele vai manifestar o poder dele trazendo cura sobre a sua vida ou sobre quem você está intercedendo agora no nome de Jesus. Deus querido, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós nos colocamos, ó Deus, debaixo da tua poderosa mão. Nós temos declarado e confiamos que a tua presença aqui neste lugar, ela é real. E que o Senhor se faz presente também sobre cada casa e sobre cada vida que nos acompanha nessa transmissão. E Deus querido, ouve o clamor da tua igreja. Ouve, Senhor, a nossa oração neste momento. E por cada vida, ó Pai, por cada pessoa, por cada situação, nós clamamos e nós intercedemos. E na autoridade do nome de Jesus, nós queremos repreender toda enfermidade. E queremos no nome de Jesus declarar a cura que vem do Senhor.
em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda enfermidade caia por terra, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, nós declaramos cura, nós declaramos saúde, nós declaramos o favor de Deus sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar-se. Deuteronômio capítulo 32, versos de 10 a 12, diz assim: achou numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor os guiou, e não havia com ele Deus estranho. Amém? Fecha os teus olhos mais uma vez. Pai, estamos expostos aqui à tua palavra. E Deus querido, nós entendemos que a tua palavra, ela é viva, que a tua palavra, ela é poderosa, e que nós só podemos entendê-la e discerni-la pelo teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, no nome de Jesus nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza, que o teu Santo Espírito fale agora através da tua palavra, e que ele conduza a tua palavra no nosso coração, e que ele ilumine o nosso entendimento, para sermos tocados, abençoados, transformados, através da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, esses dias atrás nós estávamos aqui celebrando 41 anos de IBEL. E de vez em quando eu entro lá no Face e aí está lá aquele vídeo maravilhoso que foi feito contando um pouco a história desta igreja. E eu, quando olho para aquele vídeo e eu consigo perceber assim várias fases ou várias etapas desta igreja até aqui. Nós, minha família, nós já estamos aqui com vocês há quase 6 anos. E nesses 6 anos também eu consigo olhar e perceber lá em 2015, acho que hoje de manhã a gente falava, né? Não. Ontem alguém me lembrou que desde 2015 nós estamos aqui. E eu consigo ver as etapas que nós já passamos, enfrentamos, vivemos, e como Deus realmente vem trazendo algo novo. Lembra, hoje o Adriano falou assim para mim, aquele versículo que o pastor nem conhece, mal fala ele, 43:19 de Isaías, o Senhor dizendo, estou fazendo uma coisa nova. E aí a gente consegue perceber quanta coisa nova Deus vem fazendo, e parece que o Senhor vem trabalhando em fases, e Ele vem acrescentando coisas novas, e sempre nos levando para frente, sempre nos levando avante. E esse ano Ele está dizendo para nós, olha, coragem, porque eu tenho novas fases, porque eu tenho novos momentos, porque eu tenho coisas novas para fazer, para realizar. E queridos, eu tenho assim no meu íntimo que nesta virada de semestre, o Senhor também está mudando mais uma vez a nossa fase, para algo que Ele deseja construir, realizar, transformar no nosso meio. E aí não é só no nosso meio, mas na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração, na nossa mente. Coisas novas que o Senhor deseja fazer, deseja produzir. E aí a gente vem para esse texto, capítulo 32 de Deuteronômio. E este capítulo é um cântico de Moisés.
Um cântico de Moisés. Todo o capítulo 32, praticamente, ele é um cântico de Moisés. E a gente consegue perceber, olhando para todo o capítulo, para todo este cântico, que não é simplesmente uma música para ser cantada, mas é uma exortação que Deus está trazendo para que eles observem, para que eles possam viver e prosperar na próxima fase que Deus tinha para eles. Porque aqui Moisés já estava com 120 anos. Moisés já estava pendurando as chuteiras e passando a liderança do povo para Josué. Então, esse cântico de Moisés é como se fosse uma última instrução dele, ou uma última instrução de Deus através da vida dele. O versículo 2 diz assim: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a relva. Então Deus está trazendo um ensino, e este ensino, este cântico, era uma garantia de uma vida longa e próspera. Então, neste novo momento, ou nesta nova fase que Israel iria começar. A partir do verso 44 até 47 diz assim: veio Moisés e falou todas estas palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Tendo Moisés falado estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis aos vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Então fazia parte dessa última instrução, e Moisés falando: olha, observem, prestem atenção nesta palavra, prestem atenção neste ensino, porque isso vai garantir a vitória de vocês nessa próxima fase, neste novo momento que estava para se iniciar. E a gente conhece bem a história, a gente sabe que esta nova fase, ela veio com muitas lutas, ela veio com muitas dificuldades, mas ela também veio com a presença de Deus, que garantiu a vitória, que garantiu o sucesso nessa nova etapa, neste novo momento. E aí nós precisamos olhar para a nossa vida e também para nós enquanto igreja entendermos que as novas fases as quais o Senhor está nos levando, nós só vamos alcançar o sucesso, ou só vamos vivê-las plenamente do jeito que Deus quer, se nós também observarmos a sua palavra, os seus ensinos, aquilo que Ele está trazendo para nós, aquilo que Ele está ministrando ao nosso coração. Então nós precisamos atentar para essa palavra. E aqui neste cântico específico de Moisés, a gente percebe também Deus apresentando o quadro de Israel e mostrando para eles: olha como vocês estavam antes, olha a reação de vocês quando eu fui tomar conta de vocês. E Deus falando também: olha, prestem atenção no que eu estou ensinando, para que vocês prosperem daqui para frente, E eu queria destacar, em primeiro aqui, o verso de número 10, que diz assim: achou numa terra deserta, e num ermo solitário povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. O Senhor está dizendo assim para Israel: olha, eu achei vocês numa terra deserta.
Deus está dizendo assim: olha, eu achei vocês num lugar completamente sem vida, vocês estavam sem vida, sem vigor, sem esperança, porque esta era a condição de Israel lá no Egito, vivendo como escravos, sem esperança, sem sonhos, sem conseguir imaginar uma nova fase, uma nova etapa, porque eles viviam como escravos. Essa era a condição deles. E aí eu penso que o Senhor também deseja que a gente olhe para nós e a gente comece também a lembrar de onde o Senhor nos tirou. De onde aonde o Senhor nos encontrou. Achou numa terra deserta, num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. Quantos de nós aqui fomos achados por Deus numa situação de desesperados, de perdidos, de sem direção, de angustiados, pessoas sem esperança nenhuma. Pelo menos essa era a minha condição. E eu acho que a condição de muitos aqui. Mas o Senhor nos achou. O Senhor veio ao nosso encontro. E talvez alguns aqui, talvez alguns na transmissão, se veem assim hoje, num lugar completamente ermo, solitário, sem vida, sem esperança, perdido, ouvindo falarmos sobre novas etapas, novas fases, novos lugares aonde o Senhor deseja nos levar, e talvez pensando: mas isso não é para mim não, isso não é para mim. Mas o Senhor deseja que a gente seja levado a isso, justamente para a gente entender de onde o Senhor nos tirou, ou de onde o Senhor deseja nos tirar agora, se esse é o seu caso. Sem esperança, angustiado, desesperado, num lugar deserto, sem vida. Você não consegue mais sonhar, você não consegue mais olhar para frente e pensar: nossa, eu quero conquistar isso aqui, eu quero viver isso daqui, eu quero mais de Deus na minha vida. Entenda que da mesma forma como ele achou, que ele encontrou a Israel, ele também nos encontrou. Lá com Israel, Deus levantou Moisés como um libertador. E hoje o Senhor nos enviou seu próprio Filho. Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso Salvador, e é Ele quem veio ao nosso encontro. Foi Jesus quem se despiu de toda a sua glória, foi Jesus que deixou o trono lá no céu e veio ao nosso encontro. Ele veio ao deserto da nossa vida. Ele veio aonde nós estávamos, completamente perdidos, sem direção, completamente escravizados pelo pecado, mas Ele nos achou. Ele se levantou como nosso libertador e veio ao nosso encontro. 1 João 4,10 diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O Senhor nos tornou propícios, favoráveis diante de Deus, porque nós estávamos separados. Da mesma forma como Israel era escravo no Egito, nós também éramos escravos, mas o Senhor veio e nos encontrou, o Senhor veio e nos achou, o Senhor veio e nos tornou propícios, favoráveis diante dos olhos de Deus. Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. 1 Timóteo 1,15, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os
pecadores, gente como eu e você, completamente perdidos, completamente fora da presença dele, éramos cegos, não conseguíamos enxergar um palmo na frente do nosso nariz, mas ele nos achou, como diz o verso 10, achou numa terra deserta, num ermo solitário, povoado de uivos, mas ele nos encontrou. E o versículo também diz assim: rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. Aqui fala do cuidado de Deus, do cuidado de Deus. O Senhor, quando Ele nos encontra, Ele vem para cuidar da gente, Ele vem para nos cercar, para cuidar da gente, para nos guardar. Rodeou, ou seja, o Senhor os cercou. O Senhor está falando assim: olha, eu o rodeei, eu o cerquei, eu o protegi. E o texto diz: cuidou dele. E o cuidado aqui fala de provisão, fala de amparo, mas fala também de cuidar das feridas, cuidar dos machucados. E quantos de nós fomos encontrados assim pelo Senhor? Ou quantos estão assim, sendo encontrados pelo Senhor, completamente machucados, completamente feridos, mas o Senhor vem, nos encontra, nos acha, nos cerca com o seu cuidado e começa a tratar as nossas feridas, o nosso coração. Ele começa a cuidar da gente. E o versículo também usa a seguinte expressão: menina dos olhos. E sempre que essa expressão ela aparece na Bíblia, é Deus falando do amor dele por Israel. Esse amor por Israel que leva ele a proteger e a guardar Israel de um jeito muito especial. E eu creio que o Senhor tem liberado essa palavra para as nossas vidas aqui, que somos a menina dos seus olhos, ou seja, que Ele nos ama de uma forma tão intensa, tão especial, que Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos rodeia, Ele nos cerca, Ele cuida da gente, Ele cuida das nossas machucaduras, Ele cuida das nossas provisões. Zacarias 2,8 diz: pelo seu poder, o Senhor Todo-Poderoso me mandou entregar a seguinte mensagem às nações que tinham levado embora toda a riqueza do seu povo: quem toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. É assim que o Senhor nos enxerga, porque Ele nos ama e porque Ele tem um cuidado todo especial com as nossas vidas. Se tem uma coisa que o Senhor não quer que você duvide, é do amor dEle por você, é do quanto Ele te ama. E a Bíblia diz assim que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, esse amor de Deus não é só um amor de palavras, mas é um amor de fato, é um amor que o fez entregar o próprio Filho para nos resgatar, para nos libertar, para nos salvar. Por isso nós podemos crer quando oramos a um Deus de amor como nosso Deus, e a gente pede por cura, que Ele vai manifestar a cura, que Ele vai cuidar da gente, que Ele vai cuidar do seu povo, que Ele vai cuidar da sua família, que Ele vai cuidar da sua casa, e que Ele vai manifestar a graça dEle, e o cuidado dEle sobre você. Então essa oração que você fez agora há pouco, pedindo por alguém, ou pedindo pela sua vida, entenda que você tem um Deus que te ama muito, e um Deus que te cerca de cuidado, um Deus que cuida dos seus machucados, dos seus ferimentos, que você é a menina dos seus olhos. Mas olha que coisa interessante, versículo 12. Assim, só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Deus está dizendo assim: olha,
Eu encontrei vocês nessa situação, perdidos, sem esperança, todo machucado. Vou usar uma expressão aqui que eu não sei se todo mundo vai conhecer, né? Mas todo estrupiado, todo arrebentado. Assim Deus está dizendo que encontrou o seu povo, que encontrou a Israel. E o versículo 12 está dizendo assim, ó, assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Deus está dizendo assim, eu fiz, não foi outro Deus quem fez, foi eu quem realizou. O tirar vocês daquela situação do Egito, fui eu quem fiz. Não foi Deus estranho, não foi um bezerro de ouro, não foi uma serpente de prata pendurada no madeiro, mas foi o próprio Deus. Não foi uma nação que veio ao socorro de Israel, mas foi o próprio Deus. Ele fez tudo sozinho. Ele encontrou Israel naquela situação e ele cuidou, e ele levantou, e ele tirou Israel daquela situação, daquela circunstância. E aí, a partir do verso 13, a gente percebe o seguinte: ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura de cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o mosto. Mas engordando-se o meu amado deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Nesses versículos, a primeira parte do versículo está dizendo o seguinte: olha, eu abençoei vocês, eu prosperei vocês, eu cuidei de vocês, eu libertei vocês daquela situação. E aí, ele continua, mas engordando-se o meu amado deu coices. Ele está dizendo assim, olha, então vocês ficaram satisfeitos, então vocês estavam bem cuidados, então os machucados sararam. E aí vocês acharam que não precisavam mais do seu Deus. E vocês começaram a se envolver com outros deuses. Deus está dizendo assim, ó, vocês começaram a me trocar. Eu achei vocês numa situação tão ruim, tão lastimável. E eu cerquei vocês, eu cuidei de vocês, eu tratei vocês, vocês foram sarados. E aí vocês ficaram nédios, ficaram sãos. E aí vocês começaram a me desprezar. Vocês começaram a me trocar por outros deuses, por outras coisas. E aí o último versículo diz assim: olvidaste a rocha que te gerou. Deus está dizendo assim, olha, vocês desprezaram, vocês se esqueceram de quem gerou vocês, de quem resgatou vocês. Ele diz, e te esquecestes do Deus que te deu o ser, do Deus que te deu a vida. E queridos, é tão importante a gente ouvir o que o Senhor está dizendo, porque muitas vezes a gente se esquece de onde o Senhor nos tirou, a gente se esquece do que Deus fez na nossa vida,
A gente começa a melhorar, a gente começa a prosperar, a gente começa a ver, não, a gente está bem agora, né? Olha só como era a minha situação lá atrás. Como Deus foi misericordioso, como Deus foi bondoso. E aí a gente acha que está muito bem, a gente começa a desprezar Deus. A gente começa a não perceber mais a ausência dele, porque a gente vai abandonando, porque a gente vai deixando. A gente vai conquistando algumas coisas, aí a gente já não entende mais que foi Deus. A gente acha, não, isso aqui foi porque eu me esforcei, eu batalhei muito. E a gente começa a abandonar ao Senhor, a gente começa a desprezar o Senhor. E Ele está dizendo que assim Israel agiu. Queridos, quando eu me converti e eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a pegar uma birra de Israel, do Israel que eu li aqui, porque eu falava, eu não acredito, Deus fez tanto tirando eles do Egito, Deus se manifestou de uma forma tão poderosa, eles atravessaram o Mar Vermelho e não molharam os pés. E aí chega do outro lado, eles fazem o quê? Eles trocam Deus por um bezerro. Eles começam a murmurar e dizer, mas lá no Egito a gente comia cebola e tinha carne. Só cebola não, né? Eles começam a murmurar, eles começam a reclamar, eles começam a falar, nossa, era melhor lá, era melhor na velha vida, era melhor lá no deserto, era melhor todo estrupiado. E eles começam a desprezar ao Senhor. E eu acredito que o Senhor está trazendo tudo isso à tona, porque Ele está falando, olha, vocês vão entrar num novo momento agora, os 40 anos de deserto estão se findando. Vocês vão atravessar o Jordão e vocês vão conquistar as minhas promessas. É uma nova fase, é uma nova etapa, é um novo momento. E para vocês viverem este novo momento, vocês precisam estar preparados. E para vocês estarem realmente preparados, vocês precisam se lembrar, olha de onde vocês saíram, olha como o Senhor encontrou vocês. E olha só, no primeiro momento que vocês perceberam que já estavam fortinhos e conseguiam caminhar com as próprias pernas, vocês desprezaram o Senhor. Vocês abandonaram o Senhor. Vocês se esqueceram de quem gerou vocês, de quem sarou as feridas de vocês. Queridos, para nós entrarmos neste novo momento, nessa nova fase, e aí eu falo enquanto igreja, mas talvez o Senhor tem novas fases também para a tua vida, para a tua família. Coisas particulares aonde o Senhor deseja levar você e a tua casa. Mas para isso, nós precisamos fazer um retrospecto. A gente precisa pensar, olha, eu não estou sendo grato a Deus o suficiente, não. Eu não estou conseguindo enxergar, olha o que o Senhor fez na minha vida, eu não posso desprezá-lo, eu não posso abandoná-lo. Como nós temos correspondido ao Senhor, diante de tanto que Ele já fez. Quando a gente pensa enquanto igreja, a gente comemorou 41 anos. E no vídeo deu para a gente perceber como Deus foi maravilhoso. Como Deus transformou pequenas reuniões que aconteciam numa casa, como Deus transformou essas pequenas reuniões numa história linda, maravilhosa. Quanto Deus já fez aqui neste lugar, através desta igreja. Quantas pessoas já foram curadas, transformadas. Queridos, perfeito nós não somos. A Igreja Batista Esperança não é uma igreja perfeita, ainda não. Mas ela é a menina dos olhos de Deus. Deus cercou ela de cuidado.
Deus está tratando as feridas dela. Então toma cuidado quando você aponta o dedo. Toma cuidado quando você fala mal. Toma cuidado quando você reclama. Quanta coisa Deus fez neste lugar. Quanta coisa Deus fez na sua vida. Para de reclamar dela também. Para de reclamar da sua vida, para de reclamar da sua casa. Comece a perceber o quanto Deus já fez. E comece a perceber que Deus tem também novas etapas, novas fases, aonde Ele deseja nos levar a experimentar das suas promessas. Versículo 11, diz assim: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os leva sobre elas. Aqui faz referência à águia que desperta a sua ninhada, ou seja, expulsa ela do ninho, para que os filhotes aprendam a voar, e quando eles caem e não conseguem voar, ela vem e sobrevoa por debaixo deles e os toma com as suas asas abertas e os leva novamente às alturas. Antigamente, quando meu pai era vivo, meu pai gostava muito desses documentários de bicho, podia ser qualquer bicho. E volta e meia eu assistia com ele algumas coisas. E eu me lembro de um documentário de águia, e mostrava uma águia, não sei, acho que era da Europa, mas que elas faziam seus ninhos assim no alto da copa das árvores, muito grande, e quando chegava esse momento de ensinar os filhotes a voarem, primeiro que ela parava de levar comida para eles. E ela chegava próximo do ninho e ela começava a bater as asas, para trazer um desconforto sobre eles e levá-los a pularem do ninho, para que eles aprendessem a voar. E eu me lembro de essa acho que era americana, que fazia os seus ninhos lá no alto dos penhascos, e aí no documentário dizia o seguinte, que o ninho delas, elas faziam com camadas. E a camada externa, a camada de fora, ela era de gravetos e espinhos. E aí por dentro ela começava depois uma nova camada com capim e peles. E a última camada era com penas, para que os filhotes ficassem ali bem confortáveis. E aí quando chegava na época de eles terem que aprender a voar, ela removia as penas, ela removia o capim, ela removia as peles, ia deixando só os gravetos e os espinhos, para obrigá-los a saírem do ninho. E aí, quando você começa a ver aquilo em vídeo, parece, dá até uma dó. Fala, coitado dos bichinhos, mas que mãe mais ruim. E às vezes dá essa impressão que ela vai matar os filhotes. Mas ela está fazendo aquilo por quê? Porque os filhotes precisam entrar numa nova etapa, numa nova fase, mas para eles entrarem nessa nova etapa, nessa nova fase, eles precisam aprender a voar. Senão eles vão morrer. E aqui o Senhor está falando no verso 11 que Ele fez isso com Israel, da mesma forma que a águia, Ele fez isso com Israel. Ele permitiu então desconfortos a Israel, para que Israel fosse ali tratado e aprendesse a voar. A Bíblia fala muito sobre águia.
E geralmente a águia está associada à força e poder. Em Oséias, no capítulo 8, no verso 1, a gente vê a águia representando uma ameaça, um exército inimigo de Israel. Coloquem a trombeta em seus lábios. Ele vem ameaçador como uma águia sobre o templo do Senhor. Aqui ele está se referindo a um inimigo mais forte do que Israel, comparando a uma águia, porque a águia tinha esta representação de força e poder. A gente também tem alguns versículos dizendo que, os que esperam no Senhor são comparados à águia. Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então essa coisa da águia também se renovar. Ele está falando, aqueles que esperam no Senhor também renovam as suas forças, não se fadigam. E nós temos também textos onde o próprio Deus é comparado a uma águia que cuida dos seus filhotes. Êxodo 19, 4. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim? Então Deus se comparando também a uma águia que coloca os filhotes nas costas e voa e os transporta. Esse versículo que eu li, o verso 11, eu queria ler ele para vocês em outras versões. Na linguagem de hoje diz assim: como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Revista e fiel, como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. E na nova versão transformadora, como a águia que incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada, ele estendeu as suas asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre as suas penas. Então, queridos, da mesma forma que a águia ensina os seus filhotes a voarem, o Senhor também, Ele deseja nos ensinar a crescermos, a amadurecermos. E muitas vezes o nosso crescimento e o nosso amadurecimento, ele vem na forma de dificuldades, problemas, incertezas. Eu me lembro, já compartilhei com vocês aqui, aquela situação quando eu tive descolamento de retina e precisei fazer uma cirurgia às pressas. E aí não tinha dinheiro, temendo ficar cego. Eu tinha um Fusquinha que não valia 1/5 A minha cirurgia na época ficava pouquinho mais de R$5.000. Meu Fusca não valia uns 900. Então, e eu amava aquele Fusca. E eu pensava assim, vou perder o Fusca, vou ficar endividado e ainda corro o risco de ficar cego, porque o médico não me deu garantia. Eu falei, mas vamos embora. E eu compartilhei com vocês o quanto eu fiquei muito chateado com Deus. E depois que tudo passou, depois que a cirurgia foi bem sucedida, eu não fiquei cego, 20 anos depois o Senhor me curou de vez. Hoje eu posso fechar o olho operado e eu enxergo vocês, gente. Não é que o Wesley é bonito com esse meu olho também? É bonito esse menino. Tá? Deus me curou, 20 anos depois, Deus me curou do olho ruim, do olho operado. Mas sabe uma coisa que eu percebi? Depois de todo aquele susto, todas aquelas complicações e a forma como Deus cuidou de mim em cada detalhe, até lá no centro cirúrgico. Para quem não ouviu a história, eu vou contar só isso, tá?
Mas eu indo para o centro cirúrgico, morrendo de medo, nunca tinha feito uma cirurgia na vida. Eu achando que a anestesia geral não ia pegar e que eu ia acordar com aquele tubo na minha garganta e aquele horror. E aí, indo para o centro cirúrgico, eu fiz uma oração e falei: Deus, eu sei que o hospital é bom, eu sei que o médico é bom, eu sei que a equipe dele é boa, mas se o Senhor não for me operar pela mão desse médico, eu não quero que ninguém coloque a mão em mim. Eu falei, porque no Senhor eu confio. E fui para o centro cirúrgico, ainda desesperado. Mas fiz aquela oração. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, o médico anestesista chega com uma Bíblia aberta, bem pertinho do meu ouvido, e fala assim: vou ler um versículo para você, tá? Eu falei, manda. Ele falou assim: não te mandei eu? Seja forte e corajoso, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Eu falei, meu Deus, o Senhor está aqui, e se Ele está aqui, Ele vai me operar. Estou sossegado. Aí apaguei, desliguei, aquilo que eu achava que não ia me apagar, né? E pensa, algumas horas antes, me entra uma enfermeira com comprimido e fala assim para mim: tome isso daqui. Eu falei, para que é isso aqui? Isso aqui vai te dar uma relaxada, você vai ficar meio sonolento. Eu tomei aquilo, parecia que eu tinha tomado uns 5 Red Bulls. Fiquei mais ligadão ainda. Falei, não vai pegar essa anestesia. Mas quando Deus falou para mim, eu estou com você aqui nesse centro cirúrgico, fica tranquilo que o negócio é comigo. Aí eu descansei. Para resumir a história, Deus pagou a minha conta, Deus pagou o hospital, Deus pagou o médico, Deus me deixou com o Fusca, eita glória! Vendi o Fusca só para casar. Outra glória! E aí eu fiquei, acho que 2 semanas. A primeira semana eu tinha que ficar deitado assim, de barriga para cima, não podia mexer nem para os lados. Num quarto escuro, numa época que não existia Wi-Fi, não existia celular, pelo menos não smartphone. Então eu não tinha o que fazer, eu não tinha nem como ler a Bíblia. Eu ficava ouvindo louvor. 2 semanas assim, o dia inteiro no escuro. 2 semanas. E como eu não tinha nada para fazer, eu fazia o quê? Eu falava com Deus. Depois que tudo aquilo passou, eu percebi que o amadurecimento que eu tive com essa experiência e o que eu pude crescer com toda essa experiência que gerou tanto sofrimento, tanta incerteza no meu coração, talvez o que eu levaria anos para crescer, eu cresci em algumas semanas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que esse sofrimento aí, que você está passando, às vezes é só Deus tirando as peles, tirando as penas do ninho e dizendo para você: meu filho, minha filha, você precisa crescer logo, porque eu tenho uma nova etapa chegando, porque eu tenho uma nova etapa para realizar na sua vida. E se a gente consegue entender isso, a gente para de reclamar, a gente para de ser ingrato diante das dificuldades, e a gente começa a entender, tem coisa boa chegando, como diz a Sara Faria. Tem coisa boa chegando. Ei, Joyce, me escuta aí. Tem algo acontecendo. E o resto eu não sei. Vocês não me ajudam também, né? Quem sabe? Sobrevivi. Aê, muito bom, muito bom. Então é isso, queridos, nós precisamos lembrar de onde o Senhor nos tirou, de tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Nos lembrar se estamos sendo ingratos, ou se estamos desprezando, ou se estamos saindo da presença dEle, para retornarmos e entendermos que o Senhor muitas vezes nos permite ou nos leva a enfrentar certos desconfortos, porque o Senhor está olhando lá na frente. A gente só consegue enxergar até a esquina, mas Deus já viu o trajeto todo. Deus sabe aonde Ele deseja nos levar. Ele sabe o que Ele quer fazer e promover nas nossas vidas.
E se a gente consegue entender isso, que às vezes essa luta sobre luta, essa dificuldade, se mal acabou uma, parece que já vem outra. É Deus fortalecendo a tua musculatura espiritual, é Deus te preparando, porque tem promessas dele para você viver, para você experimentar. Então, quando a gente assiste um documentário desse, a gente vê aquela águia que parece que está judiando o filhote, parece que vai matar o filhote. Não, ela está fazendo o filhote crescer. Ela está fazendo o filhote aprender a viver do jeito certo. Porque o Senhor tem um curso maravilhoso para cada um de nós. Para cada um de nós. Amém? Vamos acabar então. Eita glória. Já quero chamar o pessoal do louvor aqui. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E começar a pensar sobre as coisas que o Senhor tem trazido ao teu coração, as coisas que o Senhor tem falado com você aqui nessa noite. E de você entender que o Senhor está te preparando para uma nova fase, para um novo momento. O Senhor está te preparando para uma fase onde você vai conhecê-lo mais, aonde você vai experimentá-lo mais, aonde você vai desfrutar de uma intimidade maior. Era isso que ele estava promovendo no meio de Israel. Ele estava se revelando, ele estava se fazendo conhecido, porque o desejo de Deus era que todas as nações da terra o conhecessem através de Israel. Nesta nova fase, Deus vai nos levar a conhecê-lo ainda mais, porque Deus deseja manifestar a glória dele e se fazer conhecido. As pessoas que te cercam, as pessoas com quem você tem contato. Para isso ele precisa realizar mais na sua vida. Para Israel também era uma fase de conquistas. Eles iriam atravessar o Jordão e eles começariam a possuir a terra que Deus havia prometido entregar a eles. Era uma nova fase de conquistas. Era uma fase de derrotar os gigantes de Jericó. Era uma nova fase de ver as muralhas e os obstáculos caírem diante deles. Era uma fase de atravessar o Jordão sem molhar os pés, em época de cheia. Foi uma fase de ver o sobrenatural de Deus, de ver as águas do Jordão pararem e começarem a se acumular, a se acumular, a se acumular, até que todo o povo atravessasse. Era uma fase de ver a glória de Deus, era uma fase de tomar posse das promessas de Deus. E você acha que para você o Senhor tem menos? Você acha que para você o Senhor não tem promessas? O Senhor não tem conquistas? O Senhor não tem milagres? E o Senhor não vai agir de forma sobrenatural? Você acha que para você a glória dele não vai se manifestar? Esta também é uma nova fase para você. É o Senhor dizendo: olha, eu estou fazendo uma coisa nova, uma coisa completamente nova. Eu já comecei a fazer,
Será que você consegue perceber? Será que você já consegue identificar que tem algo novo chegando? Tem um novo momento chegando. Tem um momento de conquistas que o Senhor preparou para você, mas a conquista vem com batalhas. Esses gigantes que estão aparecendo vão todos